Oi, 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 oi! Mais uma quarta-feira afiando o nosso machado e hoje o assunto é: você não vende consórcio, você resolve problemas. Isso mesmo, somos resolvedores de problema e com a solução mais em conta que tem do Brasil. Esse é o principal e o melhor. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui afiando o nosso machado. Sejam muito bem-vindos. Quem é novo aqui, por favor, se apresentem, falem com quanto tempo vocês trabalham com consórcio, se já quer, né? Quem já atingiu também 1 milhão de vendas ou quem ainda não atingiu, essa live é para você. E hoje nós vamos focar que nós somos resolvedores de problemas. Na verdade, nós solucionamos, nós vendemos soluções e não consórcio. E engraçado, oi Má, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Rubens? Aproveita e já encaminha essa live para aquela pessoa, para aquele vendedor de consórcio que você vê que ele também tá ali buscando e precisa, né, aumentar e vender mais, bater a meta de 1 milhão, encaminha para ele. Um mês, Ana, o Ricardo aqui, seja muito bem-vindo, 1 mês vendendo consórcio, Marisa. Gente, coloca com quanto tempo vocês, né, estão vendendo consórcio, o que mais é desafiador. E hoje vocês vão sair daqui tinindo para apresentar a solução do problema do seu cliente. E todo cliente, todo mundo, né? Nós somos clientes, nós temos problemas, nós precisamos resolver. E na maioria das vezes é adquirir um bem, é pagar uma conta, é saber como que vai comprar aquele bem. E aqui vocês vão saber como oferecer e resolver o problema do seu cliente. Oi, 2 meses, 3 meses, pessoal, tudo iniciante, que legal. Que legal, sejam muito bem-vindos, o consórcio está muito em alta. Eu falo que o consórcio ele muda a vida nossa, do vendedor e da outra pessoa. E a gente não precisa mentir para vender e dá para se vender muito e solucionar muitos problemas. E eu vou contar sobre um treinamento de hoje. E, gente, eu tô na correria, desculpa não postar muita coisa ali para vocês também nos stories, porque tá bem corrido, vários projetos, graças a Deus. E hoje, inclusive hoje, 2 anos, aê Maiara, resistente aí, muito bem. A Má também começando, o Júnior aqui sempre, que legal, que legal. Gente, papel e caneta na mão e vou falar, até esperando o pessoal entrar para a gente começar o conteúdo mesmo mais denso, mas hoje, inclusive aconteceu isso e eu vejo que é erro comum e não só de iniciantes, tá? É erro comum no nosso dia a dia, principalmente quem já tem um tempo, que trabalha no automático. Mas hoje a gente fazendo ali um treinamento, o vendedor falava assim, mas acabou de comprar o carro. Eu falei, comprou de que forma o carro? Comprou financiado. Qual que é o problema desse cliente? O problema desse cliente é uma quitação do financiamento. Mas aí o vendedor não tem a escutativa, ele fala uma outra linguagem, que não é a dor do cliente, não é aquele problema, e o cliente vai, gente, e desliga na cara mesmo. Por quê? Porque não está gerando valor naquela abordagem, entende? Então, o cliente ele acabou de adquirir um carro. O carro está financiado. Como que você vai resolver o problema dele? Como que você vai solucionar esse problema? Não é falando quanto tempo ele troca de carro, se para ele o financiar faz mais sentido. Não, é falar a linguagem dele. O que é resolver o problema dele? Eu entendi que você financiou. Financiou por conta do imediatismo que você precisou fazer. Mas hoje faria sentido você sair desses juros e fazer a quitação desse financiamento? Gente, na hora o cliente vai chamar a atenção porque você vai estar falando da dor dele. Qual que é a dor dele? Uma parcela mais alta, e detalhe, e ainda te colocar numa parcela mais baixa que essa que você tem? O que você está vendendo ali? Você está vendendo a solução do problema dele, porque qual que é o problema dele? Ele entrou num financiamento, ele está pagando juros e ele está com uma parcela alta. Então, o que você vai resolver? Ele vai ter um desconto dos juros, ele vai sair, né, desses juros e ainda com uma parcela menor.
Então, e o vendedor estava ali focando em outras coisas, perguntando sobre outras coisas sem gerar o valor na dor do cliente. Nisso, o cliente vai mesmo te deixar falando sozinho, porque você não gerou nada para ele. Que é a mesma coisa do cliente que precisa sair do aluguel. Eu saio muito dessa via aí, daquele cliente que já paga um aluguel. Eu não foco mais, mas eu já foquei. Todo iniciante foca nisso, é normal. E aí a pessoa fala assim, a dor dele qual que é? Ali, aquela necessidade, o problema dele é pagar um aluguel, ele quer a casa própria. Só que aí a gente vai focar nisso? Olha, você tem a oportunidade da casa dos seus sonhos, sair do aluguel. Mas qual que é o problema que ele enfrenta agora? Como que eu vou pagar o aluguel com a parcela do consórcio até ser contemplado? Então não adianta você elevar o nível dele de consciência que ele tem que sair do aluguel, que não dá para ele fazer um financiamento, mas aí você não entregar uma solução que ele vai ficar pensando, mas como que eu vou pagar essas duas parcelas? Me responde aí, quem vende consórcio de imóvel? Me responde se é isso mesmo. O cliente está pagando aluguel, que é a mesma coisa que pagar um carro financiado. Como que eu vou unir as duas coisas? Porque no automático o cliente fala que ele não consegue, que ele não pode. Isso é normal. Porque você ainda não entregou um valor, você não gerou, então vai ser normal ele falar isso. A Mayara. Mayara, não é comum? Quando a gente foca naquele cliente que paga aluguel, a primeira coisa que ele fala é que ele não consegue conciliar duas parcelas. Ou ele fala assim, eu não posso fazer outra dívida. Mas a dívida que ele tem não é do consórcio. A dívida que ele tem é de pagar um aluguel. É isso que ele tem, é essa dívida. Então, ele não vai entrar numa outra dívida. E qual que é o nosso trabalho? É entregar essa solução do problema dele. Mas, Ana, ele vai falar que ele não consegue pagar os dois juntos. Então, vamos lá, vou te dar a entrega da solução do problema dele, porque esse é o nosso trabalho. Nós temos que ser especialistas em resolver problemas. O Luciano está colocando assim, a solução seria lance embutido para contemplar ele se ele não tem lance? Depende se faz sentido o grupo, aí sim. Mas aqui o que eu estou falando é daquele cliente que está pagando duas parcelas e na hora ele fala que ele não tem condições de pagar outra. O que eu faço com esse cliente, tá, gente? Eu faço muito, muito. Eu vou fazer o quê? Um diagnóstico, é igual você ir no médico. Nós vamos no médico, antes dele receitar qualquer coisa, o que ele vai fazer? Perguntas onde está doendo, qual lado que mais dói. Então, assim, o que você vai fazer para o seu cliente? Esse diagnóstico. Eu faço uma consultoria mesmo personalizada. Eu quero saber o quanto que é a renda familiar, porque é muito fácil o cliente falar que não dá conta, mas será que ele não dá conta mesmo? Será? Então, o que você vai fazer? Toda essa anamnese, todo esse diagnóstico. E na maioria dos casos, aquele cliente que fala para mim, não, Ana, eu não tenho condições, eu falo, então vamos lá. Nós temos 3 formas de você sair do aluguel, senão você vai pagar aluguel pro resto da sua vida. Eu não trabalho mais assim, esse cliente que me procura, eu já trato assim, mas eu já desfoco. Existe um método para você tirar o foco de quem paga aluguel, tá? Porque senão você só vai pegar quem paga aluguel, quem tá com o carro financiado, e não é esse nosso foco, porque tem muita gente que você pode vender. Então, aquele cliente que fala para mim que ele não consegue conciliar as duas parcelas, eu faço aquele diagnóstico. E se realmente ele não dá conta, porque, gente, eu elevo o nível de consciência, porque, vai ter 3 formas para você sair do aluguel. O financiamento não deu certo para você. Infelizmente, você não tem uma entrada, não aprovou, enfim, a gente vai puxar por que não aprovou um financiamento, mas ele não conseguiu sair do aluguel. Se ele tivesse um financiamento aprovado, quem está pagando o aluguel, ele nem faz conta de juros. Não fica achando que quem está pagando aluguel está fazendo conta de juros, não. Só se ele tem um dinheiro investido e aí aquele dinheiro paga o aluguel. Mas, primeira coisa, ele não conseguiu uma aprovação no financiamento. Tá? Ele não conseguiu. Ou ele não conseguiu uma entrada, ou a parcela não deu, enfim. Segundo momento, ele comprar à vista, mas se ele não conseguiu nenhuma aprovação no financiamento, ele também não tem para comprar à vista. Vamos falar desse perfil de cliente. Qual que é a opção que ele tem? Eu não vou nem falar que sobra, porque, pelo amor de Deus, a gente não vai falar sobra, mas a opção que ele tem é o consórcio.
E qual que é o nosso trabalho? Elevar o nível dele de consciência. Ou ele vai diminuir as contas dele, ou ele vai fazer mais dinheiro. Mas, Ana, você fala para o seu cliente que ele precisa fazer mais dinheiro? Sim, se ele pensa em sair do aluguel, alguma coisa ele tem que fazer. Porque não vai ser uma mágica que vai acontecer. E quando ele vai achar que vai ter uma aprovação de financiamento? Não vai ter, porque cada vez mais, e eu falo isso para o meu cliente, cada vez mais está difícil de financiar. Os bancos estão sem dinheiro, eles estão elevando, né, aquela régua ali do score até mesmo uma aprovação. Então, se o meu cliente, ele trabalha, exemplo, não trabalha com vendas, porque trabalhar com vendas, né, gente, é só a gente aumentar o quê? Até mesmo o nosso foco, a nossa ambição para sair do aluguel ou pagar alguma coisa. Mas vou supor que ele não trabalha com vendas. Eu falo sim para ele que ele precisa de uma segunda renda. Ou ele vai fazer Uber para pagar essa parcela, ou vai vender alguma coisa para pagar essa parcela, e eu já vendi para muitos clientes assim. Mas no primeiro momento, eu já entrego a solução do problema dele. Agora, se ele resistir, aí tudo bem. Vem o próximo, que ele vai ficar pagando o aluguel pro resto da vida. Mas você não é só vender consórcio, ninguém quer ficar comprando consórcio. A pessoa quer solucionar o problema dela. E como que ela vai solucionar o problema dela? Com você, sendo o melhor especialista para conduzir isso. E eu falo mesmo para muitos clientes, eu falo, olha, então, o que você vai ter que fazer é aumentar a sua renda? Porque você precisa sair disso, você precisa sair desse círculo vicioso. É viver pagando aluguel, não vai conseguir sair e não vai conseguir ter sua casa própria. Entende? Esse é o nosso trabalho. É a mesma coisa daquele cliente que fala que não consegue conciliar duas parcelas para fazer a quitação ou do imóvel que já está ali num financiamento, ou mesmo de um veículo. Gente, se ele quer sair da situação, ele vai fazer um esforço a mais. Todo mundo, pensa você é cliente, se você quer sair da situação, você não vai fazer um esforço a mais? Porque você quer sair agora, não, eu quero ficar na minha zona de conforto, eu só quero sair do aluguel, mas eu quero coisa fácil, eu mostro isso pro meu cliente, ó, tenho fácil, o mais fácil é o financiamento. Você conseguiu o financiamento? Não. Então, até quando você vai ficar tentando? E, gente, vou falar a real, eu não perco 10 minutos com esse cliente. Por isso que tem método e estratégia para não ficar negociando no WhatsApp. Porque em 10 minutos eu já sei se ele tem condições de avançar nessa negociação comigo e eu resolver o problema dele. E não fique empatando não, tá? Porque aí vai do cliente dele querer sair da situação do aluguel e você é a pessoa de ajudar e resolver o problema dele. Faz sentido que você não vende consórcio, você resolve problemas, mas para isso você tem que elevar o nível de consciência do seu cliente. Você tem que gerar um valor antes. Por exemplo, aquele cliente que quer comprar à vista, não quer descapitalizar. Ele nem sabe que ele tem um problema, porque ele não tem um problema. Tudo bem, eu vou comprar à vista, não vou ficar com parcela, eu já tenho o dinheiro para comprar à vista, mas ele tem um problema. Ainda mais agora, com a Selic em alta, o problema dele é muito gigante, porque ele pode deixar o dinheiro dele rendendo, você já contempla ele, e ele fica aumentando o patrimônio dele, ele alavanca o patrimônio. Ah, Ana, mas meu cliente fala que não quer parcela. Ah, mas meu cliente não quer pagar taxa de administração. Gente, como ele não quer? Se você está oferecendo para ele uma solução dos problemas dele, ainda de aumentar o patrimônio, ele não quer, porque é a forma que você está oferecendo. Você está oferecendo o produto antes mesmo de saber e levantar o diagnóstico do problema do cliente. Desculpa, não seja vendedorzinho não, vendedorzinho, o mercado tá cheio. E ó, cada vez mais está aumentando esse mercado. Se você não souber se sobressair no meio dessa multidão, você só vai continuar sendo mais um. Mais um vendendo 200, 300 mil, 400 mil, não sendo alta performance. Por quê? Porque eu ainda continuo oferecendo o caminho e não o destino. Oferecendo o produto e não a solução. Parem com isso, gente, pelo amor de Deus, e eu vejo, é comum, ó, não é só quem tá iniciando, e se você tá iniciando, já para. E se você já tem um tempo que você tá trabalhando ali no automático, para, sabe por quê?
Trabalhar no automático dá o mesmo trabalho que trabalhar com foco, só que você não tem o mesmo resultado. Sabe por quê? Trabalhar no automático e sem vontade, você não vai pôr dinheiro no seu bolso. Você não vai ajudar nenhum cliente a resolver problema e você só está cumprindo tabela. Pessoal, eu tô vendo aqui que alguém tá pedindo para participar do vídeo. Alguém quer participar? Eu topo, eu chamo aqui vocês, tá bom? Então, parem de ser esses vendedores achando que o consórcio está em alta. Então, se eu oferecer uma taxa e falar que dá para trabalhar uma contemplação, dá certo. Não, não é isso que está fazendo vender. Você precisa falar a mesma linguagem do seu cliente. Então, você fez uma abordagem ou alguém te indicou um cliente que ele precisa, tá? Ou que ele quer trocar o carro, ou vamos falar que é uma abordagem mais fria, que você nem sabe a dor do seu cliente, mas que ele identificou ali para você que ele já comprou bem e é um financiamento, você vai falar qual linguagem? A quitação do financiamento para ele sair dos juros. Se o cliente ele quer alavancar um patrimônio, você vai falar a linguagem do alavancar patrimônios. Se o cliente ele quer fazer um investimento, você vai falar da linguagem do investimento. Se o cliente ele quer fazer um capital de giro, igual hoje, uma cliente me ligou, que me indicaram para ela, onde ela precisa fazer um home equity. O equity. Nossa, isso que eu fiz o inglês hoje, hein? Que é o quê? Você levantar, né, um capital ali, um financiamento e colocar o imóvel como garantia. Sabe quanto tá a taxa ao ano que ela me contou hoje, que ofereceram para ela? 19%. E qual é a dor dela? A rapidez. Ela precisa já desse dinheiro. E o que eu falei? A linguagem dela. E aí eu falei para ela assim, qual é o tempo que você precisa desse dinheiro? Ela falou em 30 dias. Ó, gente, um consórcio de imóvel. Quem trabalha com consórcio de imóvel aqui sabe. Eu falei, não, então em 30 dias você vai ter que partir para o financiamento mesmo, você vai ter que pagar esses 19% ao ano. Não vai ter outra solução. Eu falei, agora se você, mas eu falando da linguagem dela, agora se você conseguir pensar em um prazo e me fala esse prazo, eu vou ver se vai fazer sentido algum grupo para você. O que ela precisa? Levantar um capital de giro. Se eu falar para ela uma outra linguagem, não, mas faz esse investimento, você contempla dentro de um prazo, mesmo sem lance. Gente, não é essa a dor da cliente. A dor da cliente é o dinheiro rápido, no momento. Vai adiantar eu falar outra linguagem para ela? Eu não vou vender para ela. Não vou. E um detalhe, eu falei desse jeito para ela, se eu não consigo, mas ninguém referente a consórcio vai conseguir para você. Por quê? Para ela não cair num golpe. Porque ninguém mais vai conseguir mesmo se eu não consigo. Se você não consegue, outra pessoa não vai conseguir. É isso que você tem que falar para o seu cliente. Mas falar dentro da linguagem do problema dela. Não é falar outra linguagem, senão você não vai vender, o cliente não vai te ouvir, você não vai gerar valor e só tá perdendo, o tempo. É isso que vai acontecer. E é isso que mais acontece. O cliente fala batata, você tá falando abobrinha. Abobrinha, o cliente não vai te ouvir. Não adianta o mercado estar aquecido e aí você não tá falando a linguagem do seu cliente, você não vai resolver o problema dele, você não vai vender. Hoje, uma cliente me chamou, indicação também, graças a Deus, né? Parcerias, indicações. E ela falou assim, aí eu já sondei, já fiz o primeiro diagnóstico. Falei, olha só, você tá pesquisando, eu fui ler aqui, já vou te responder. Você tá pesquisando aonde? Comigo e com mais quem? Aí ela falou assim, eu tô pesquisando com você e com o Sérgio, que eu fui em tal lugar e me indicaram o Sérgio. Eu falei, legal. E o Sérgio já te passou alguma proposta? Ela falou, não, inclusive ele ainda não me passou, tô aguardando a sua e a dele. A sua quanto fica? Ela com uma pressa de saber quanto fica. Gente, eu não ia passar para ela valores se eu ainda não conseguir gerar um valor nela. Eu não consegui fazer um diagnóstico para entender qual seria o problema dela. Por que eu ia passar valores para ela? Nisso, você está perdendo a venda. E aí ela falava assim, não, mas me passa no WhatsApp. Quem é um bom especialista, quem já tem uma bagagem, sabe que como o mercado hoje está em alta, se eu passo no WhatsApp para ela, o que acontece? Ela só vai comparar. Aí, mas Ana, o cliente está insistindo para você.
eu vou insistir na contramão. Ela insistia, eu insistia em querer entender por que ela precisava. Qual que era essa rapidez que ela quer, o que que ela tem. Ela falou, olha, eu até tenho dinheiro para comprar à vista, mas eu não quero descapitalizar. Ah, e você tem um carro, você não tá a pé. O sonho é esse carro, é um carro da Mitsubishi. É um SUV da Mitsubishi. Eu falei, o sonho é esse teu carro de 170 mil? É esse meu carro. Ah, entendi. E aí, o que que te encaixa? Gente, eu não fui passando para ela só porque ela estava me perguntando. Pelo contrário, eu devolvia com outra pergunta. Por quê? O especialista, o vendedor mesmo, porque tem muita gente que se aventura nas vendas, acha que sabe vender, né? Mas não sabe. O vendedor mesmo, ele responde, mas com outra pergunta. Para quê? Para tirar a informação, não para dar. Aí eu colhi tudo. E aí eu sabia que ela precisava sair dali da conversa com o valor em mente, mas eu não passei prazo para ela. Porque eu sabia que ela ia jogar tudo que eu falei para outra pessoa. Aí eu falei, olha, fica X de parcela. Não, eu falei 2.100 de parcela, eu não falei o prazo. Aí tá bom, ela ficou com os 2.000 ali da parcela. Eu falei, ela vai voltar aqui a hora que ela pegar a proposta do concorrente. Mas nisso eu gerei valor com ela. Eu sondei ali o que que ela precisava, qual que era o problema que ela tinha. Falei para ela, porque eu já coloquei autoridade. Eu falei, olha, e falei que o consórcio não era tudo igual. Então ali ela já entendeu que antes dela fechar com qualquer outra pessoa, para ela não fechar, porque eu iria mostrar para ela e comprovar que o meu produto era o melhor e que a minha consultoria era muito melhor também. Então eu gerei ali um valor, trouxe ela na confiança e sabe o que ela fez, gente? Sabe o que ela fez? Ó. Aí ela me chamou e falou assim, ô Ana, eu esqueci de te perguntar o prazo. E eu sabia que eu não tinha passado o prazo, foi proposital. Aí eu falei assim, mas eu vou passar para ela, porque a proposta que eu passei ficou muito boa mesmo. Eu falei, foi em 80 meses. Aí eu falei, e o Sérgio já te passou uma proposta? Ela falou, passou sim, mas eu não gostei. Eu falei, me passa o que ele passou. Tá travando? Peraí. Voltou? Coloca ok se voltaram. Voltou? E aí? Travou? Pessoal, voltou? Voltou? Sim, do travou ou sim voltou? Quem me fala? Só coloca assim, voltou, Ana, continua. Pau na máquina. Sim, Maila, vou ouvir vocês. Voltou. Aê, obrigada. Eu tirei aqui que tava no Wi-Fi, coloquei a internet. Voltou, obrigada. Uhul. Vai voltar. Espero que volta. Só me comenta se tá travado ou não. Agora eu coloquei no 4G. Sabe o que ela fez? Ela mandou tudo o que ele tinha mandado para ela. Gente, sério. Ele mandou no mesmo crédito umas 4 opções, vai. 4 opções. Obrigada pelo coração. Ele mandou umas 4 opções para ela. Gente, a mulher ficou confusa. Foi opção demais. É igual eu falo aqui, você vai num restaurante já sabendo o que você vai comer, mas você olha o cardápio e vê um monte de opção. Cara, foi opção demais. Aí ele mandou tanta coisa ali, que eu tive preguiça, eu que entendo o produto e tenho curiosidade, tive preguiça de ver tudo. Imagina o cliente. Cara, e aí se esse cliente está pesquisando com outro e o outro tem método, tem estratégia, com quem que ele vai fechar? Ela vai fechar comigo, com toda certeza. Só não posso contar com o ovo no CU, né, da galinha, mas vai fechar comigo. Já tá certo, eu já marquei com ela. E ela deixou claro ali, eu não gostei. E aí, o que eu vou perguntar para ela? O que você não gostou? Eu quero saber o que ela não gostou primeiro. Que eu vou trabalhar e fazer a linguagem dentro daquilo que ela não gostou da concorrência. E trabalhar a meu favor aquilo. Agora, antes de tudo isso, de passar preço, de passar valor, de passar proposta, o que eu fiz? Eu, mesmo ela insistindo para eu passar valores, primeiro eu precisei entender para depois poder vender. Eu precisei entender o que ela precisa. Para quê?
para solucionar o problema dela, para vender a solução para ela, não para vender um consórcio. O consórcio é só o caminho, entende? E ela veio já atrás do consórcio. Alguém aqui, a Nayara me perguntou, eu trabalho com consórcio, Nayara, pouco tempo, eu não trabalho há muito tempo, eu falo que é pouco tempo, tô aprendendo ainda também, mas eu sou muito dedicada nisso, mas eu trabalho há 10 anos com consórcio. Há 10 anos eu venho aí me especializando cada vez mais e não sei tudo, tô aprendendo, a gente nunca sabe tudo, mas com vendas, eu trabalho com vendas há 27 anos, tá? Porque assim, não é o produto, o que a gente tem que saber é vender. Porque quando você sabe vender, não importa o produto que você trabalha, tá? E venda, gente, não é fazer venda mentirosa, não é empurrando, eu não empurro nada. Pelo contrário, ó, eu não sei vocês, mas me chamou um cliente outro dia, do jeito que ele me chamou, eu nem respondi mais. Ele falou assim, vamos ver se agora a gente faz negócio, porque é difícil fazer negócio com você. Cara, mas Ana, você não quis? Não, não quis. Não, esse cara vai me dar problema, do jeito que ele já começa a falar comigo, ele já vai me dar problema. Mas aí o que você faz? Corro atrás de outro, eu não fico refém de cliente para vender o consórcio, eu corro atrás de outro. Eu não fico. Então, assim, é você aprender a vender. Quando você sabe vender e sem empurrar, sem mentir, na verdade, eu escolho para quem eu quero vender hoje. Se eu acho que aquele cliente ele vai ser um possível cancelamento para mim, aí que eu não vendo mesmo. Porque aqui a Edilane tá perguntando para mim com qual administradora eu trabalho. Eu sou treinadora para o Banco Chevrolet, tá? Eu trabalho para veículo com o Banco Chevrolet. Eu trabalho com consórcio União. E eu trabalho ali, eu tenho mais 2 operadoras, eu trabalho agora, né? Eu sou representante master, que eu fui convidada do Santander para fazer. Aí, gente, é cada coisa ali no seu quadrado. Então, eu tenho o porquê de eu querer vender o Santander, eu não vendo para veículo. Um exemplo, veículo eu só vendo Chevrolet, que é no meu pensar, no que eu entendo para veículo melhor. Mas não importa o produto que você vende, tá? Você tem que saber vender, você tem que saber conduzir na integridade para o seu cliente, entende? Então, assim, aqui, Ana, estou trabalhando com consórcio muito recente. Você teria alguma dica valiosa para me ajudar? Sobre o quê? Abordagem? Porque aqui, ó, aqui já é um conteúdo valiosíssimo para você. Quando você vai gerar valor e quando você vai vender a solução do problema do seu cliente. E você vender a solução do problema, né? Você ser o solucionador do problema, não importa o produto. Eu falo que vendedor é isso. O vendedor, ele soluciona o problema, mas você tem que saber solucionar esse problema. E falando em erros comuns, que a gente, mesmo com muito tempo de venda, a gente trabalha no automático ou no achismo, que acontece que eu vou falar aqui com vocês que eu cometi um erro, mas deu certo, mas cometi um erro ali no sábado, vou até comentar com vocês, só deixa eu ver aqui, ó, tenho dificuldade para falar sobre o produto no telefone. Eu não falo sobre o produto no telefone. Eu não falo sobre o produto. Na verdade, eu nem falo que é consórcio. Você não precisa falar isso na abordagem, porque primeiro você gera valor. Primeiro você faz um diagnóstico. Mas, Ana, como assim? Eu vou ligar para o cliente e vou fazer perguntas e não vou falar o que eu estou oferecendo? Sim, tem método para isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer a abordagem agora é aquilo, que é igual aconteceu no treinamento hoje. Se você liga para o cliente, mas você não fala a linguagem dele, quer solucionar o problema dele, quer vender a solução do problema dele e querer só vender o produto consórcio, você não vai vender. O cliente não quer um consórcio. Ele não quer. Ele quer solucionar o problema dele. Então, para que encaixaria o consórcio? Você trabalha com consórcio específico, veículo ou não? É generalista? Me fala, que aí eu já vou te dar aqui. Que é igual o cliente, você abordou hoje. Você entrou com ele na abordagem do veículo. Se ele já tem um veículo, se está quitado ou não, se ele está pensando em trocar. Se esse cliente fala que o veículo dele não está quitado, você tem que vender o que para ele? Você tem que vender
a solução do problema dele, que é ele sair dos juros, diminuir a parcela e quitar o veículo, entendeu? Agora, você precisa vender essa ideia. Gente, ó, venda é vender a ideia antes de vender o produto ou antes de vender o serviço. Tem tudo a ver isso aqui que eu tô falando. Então, você primeiro precisa vender a ideia, gerar esse valor para depois você falar o caminho que é o consórcio, tá? O segredo de vender consórcio é falar a verdade. É isso mesmo, William. E ó, não precisa mentir para vender. Igual hoje essa cliente, a hora que eu falei assim para ela, qual que é a pressa? Porque eu utilizo um meio para você, lógico, a gente fala, né, as 3 perguntas básicas, mas eu falo que eu utilizo o DTC, que é destino, o D, o tempo e condições. Então, eu já faço esse diagnóstico. Ali, eu já perguntei para a cliente, ela falou, não, eu não tenho lance, eu preciso do dinheiro para ontem. Eu falei, então a única solução para você é o home equity mesmo, não tem outra solução. Entendeu? Agora, e aí eu fui elevando o nível dela de consciência, na hora que eu fui elevando e falando sobre os juros, e será que você precisa para ontem mesmo? Você não tem um tempo maior para isso? Ela foi falando, olha, eu vou falar com meu marido, eu acredito que eu tenho um tempo maior. E eu nem falei para ela quanto esse tempo. Eu falei, então conversa com o seu esposo, me fala quanto tempo vocês têm, que eu vou falar para você se vai fazer sentido ou não. E se ela também me der um tempo que eu não consiga trabalhar o que ela precisa, eu vou falar, olha, infelizmente eu não consigo te ajudar. Mas eu não consigo te ajudar e mais a torcida do Corinthians, vendedor de consórcio, também não vai conseguir. Aí perguntei se ela tem algum valor para uma carta contemplada, já que ela tá com pressa, entende? Fiz todo o meu diagnóstico e já fechei ela, que se ela não consegue comigo, ela também não consegue em outro lugar. Porque eu tenho os melhores produtos do mercado e eu sou a melhor especialista nisso. Ó, olha a autoridade que você tem que gerar. Porque isso você tem que fazer. Porque se você não fecha a ideia do consórcio, que para você, ela vai ouvir o canto da sereia em outro lugar que vai mentir, né, William? Porque, infelizmente, no nosso ramo, o que mais tem é vendedor mentiroso, é vendedor golpista, infelizmente, a gente trabalha contra isso. Então, aí... É isso aí, Rafa, bloquear o cliente de outros lugares, porque o que você tem que fazer é esse trabalho, porque senão ele vai ouvir o canto da sereia nos outros lugares, porque e aí eu deixo a pulguinha ali, peraí, se ela tá falando pra mim que ela não consegue e o outro tá falando que consegue, ela vai ficar mais arisca na negociação, entende? E eu conto também casos, eu conto história, é o storytelling, porque os clientes se conectam com isso. Eu falo, inclusive, fulano, ele estava com essa pressa e ele não me ouviu e ele caiu num golpe. E depois ele veio me procurar. Então, quer dizer, ao invés de resolver um problema, ele teve mais 2 problemas. Ele não teve a solução do problema dele. Mas nós, especialistas na integridade, que não precisa mentir para vender, pelo contrário. E gente, muitos clientes até correm de mim porque eu falo a verdade. E sabe o que eu falo? Eu falo assim para o cliente, ó, você, João, tá querendo que eu te falo aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa escutar, que é a verdade. Já devo ter perdido clientes por ter falado isso? Já, mas pelo menos eu não perdi a minha integridade, a minha verdade, entende? Eu não precisei mentir para poder vender só porque ele queria ouvir a mentira, né? Não, por quê? Porque eu vendo a solução do problema dele, eu não vendo nem consórcio. Eu tenho clientes que precisam fazer um capital de giro grande e precisa fazer rápido. Ele tem condições para isso. Então, o que eu vou encaixar para ele? A solução do problema dele, que é o capital de giro rápido. Eu vou falar outra linguagem para ele? Não. E se eu não conseguir resolver, eu vou falar assim, ó, mas vamos trabalhar um tempo com isso. Gente, se o cara não tem tempo, ele não vai adiantar. Não, eu não tenho tempo. Se você não consegue resolver meu problema, eu preciso achar uma solução para o meu problema. E quando você é verdadeiro, o cliente te indica mais clientes ainda. Mesmo que ele não compra com você, porque ele sabe que você é um profissional mesmo. Que você tem esse posicionamento de profissional, que você não só usa gatilhos, porque o gatilho também, mesmo da autoridade, tem que ser usado com integridade. Eu sou autoridade no que eu falo. Eu posso falar isso, porque eu sou especialista mesmo, entende?
Então não é só por falar igual você, mas Ana, eu tô começando agora, 3 meses, 2 meses, não tenho experiência, mas você tá aqui se especializando, você tá buscando se especializar, por que você não vai colocar autoridade que você é um especialista? Se você gerar uma dúvida que você é um especialista, você não consegue vender esse posicionamento. E aí, batata, o cliente fecha com outro que também não é um especialista, menos ainda que você, porque vai ser um vendedor mentiroso, mas que só se posicionou, ele vai comprar com outro. Então, a gente tem que primeiro se posicionar. Quando você mesmo novo, você se posiciona, porque você está aqui aprendendo para ser um especialista, tá? Então, o nosso trabalho não é vender consórcio. É vender a solução do problema dele. É solucionar o problema do cliente. É isso. E parem, pelo amor de Deus, de ficar oferecendo produto consórcio, ó. Ai, porque eu tenho a melhor forma de você adquirir o seu bem sem juros do financiamento. Cara, pelo amor de Deus, não é isso que faz vender. Aí você entra assim, porque eu tenho a melhor forma de você comprar o seu bem sem juros, ou sem descapitalizar um dinheiro, sem antes gerar nenhum valor. Aí o cliente tá lá e pergunta assim, como que funciona? Aí você fala assim, porque é um consórcio que você faz assim, assim, assim? Aí sabe o que o cliente faz? Fala aí pra mim, gente, se faz sentido. Por favor, comenta aí. O cliente fala assim, não, obrigada. Não quero consórcio, não. Você ficou ali no tempo com o cliente, você não gerou valor, você não mostrou que você soluciona o problema dele, ele vai falar que ele não quer. Não é isso que faz vender. Ana, mas eu falo isso ainda vendo. Quanto que você está vendendo? Fala para mim, quanto que você está vendendo? Porque eu falo que vendedor de consórcio, que está aí ganhando 3 mil reais, 4 mil reais. Eu falo que até 5 mil reais, gente. Não, pelo amor, vamos dar valor ao nosso tempo. Vamos usar método que dá para você ganhar muito mais. Hoje um CLT vendendo 1 milhão tá ganhando 10 mil. Ana, mas eu não vendo 1 milhão. Nossa, tá longe de vender 1 milhão. Mas o meu ticket médio é baixo. Vamos parar com crença limitante. Hoje eu fiquei tão feliz que, eu não sei se ela tá na live, acho que não, deveria tá afiando o machado, mas espero que depois ela assista, se tiver aí fala. Mas hoje uma colaboradora nova, ela fizemos ali o treinamento dela fazer a prospecção. Gente, ó como a pessoa quando tem foco, mentalidade, disciplina e dá o método faz acontecer. Nunca trabalhou com consórcio, hoje foi o primeiro dia dela de prospectar. Não sabia nem como fazer a abordagem. Sabe quantas prospecções ela fez e bem feitas, porque tá tudo ali falado, não tá assim, cliente mandou falar no WhatsApp, não, está ali com mensagens mesmo faladas, 45 prospecções. Se ela utilizar o método dela, quantas vendas acha que tira dali? É que isso que ela começou, porque eu olhei ali a listagem e precisa refinar. Lógico, é o começo, refinar. Comprei meu carro agora, não quero. Aí é o quê? Gerar valor antes, fazer um diagnóstico para solucionar o problema. Entende? Ela fez 45 prospecções. Olha quantas oportunidades ela vai tirar dali. E ela sendo esperta, o que ela vai fazer? Se ela não teve ali uma oportunidade de venda para aquele cliente, o que ela vai fazer? Pedir indicação. E é uma coisa que eu não vejo as pessoas fazerem. Você não tem. Nesse momento não faz sentido então para você. E não é fazer consórcio, porque então até então não falou de consórcio. Mas você tem alguém para indicar, para aproveitar essa oportunidade? Ou de quitar um veículo, ou de fazer uma compra muito melhor, praticamente, né, ali taxa zero, transformar em taxa zero, fazer o dinheiro trabalhar para ela, na compra e na troca, né, desse bem, ou aumentar o patrimônio. E se ela ainda ali refinar e pedir indicação, se cada de 45, 5 indicar, pensa que ela, olha o quanto ela teve de prospecção num dia. Se ela faz isso amanhã, se ela faz depois e depois encaixa tudo só para fazer fechamento, gente, ali já tira um monte, tá?
quem tem dúvidas, aproveitem, façam aqui agora qualquer pergunta. Fez sentido para vocês? O gerar valor, o fazer o diagnóstico ali antes, o você visualizar qual é o problema do seu cliente antes de você vender qualquer coisa, porque se você só está focando em vender sem saber qual é a real dor do seu cliente, como que você consegue ajudá-lo nisso, você está andando para trás, tá? Porque os especialistas estão com essa intenção. Então, quem tem dúvida aqui, coloquem, façam a pergunta que vocês quiserem. Hoje eu estou respondendo tudo, eu nem falo com o que eu trabalho. Qual a média de venda que um vendedor tem que ter por todo mês? Depende. Depende, porque tem o Luciano, nós trabalhamos juntos, ele fala que tem que ter a meta pessoal e a meta da empresa. Se a tua ambição é maior do que a meta da empresa, então você vai na tua meta pessoal. Mas assim, ó, no mínimo, vendendo cotinha baixa, para você falar, eu falo de sobreviver, né? Agora, se você quer alcançar números maiores, se você tem uma ambição maior, é outro número, mas no mínimo, eu não posso, o meu valor tem que ser maior. Mas no mínimo, um vendedor hoje, para se manter legal numa empresa, vamos falar CLT ou até mesmo um representante, 1 milhão. 1 milhão, no mínimo. Se você não está atingindo isso, não faz sentido. Não faz, tá? Se você tá vendendo 300 mil e ainda tá achando que tá legal, 400 mil, 500 mil, 600 mil, não tá legal. Ah, Ana, eu já faço 1 milhão. Eu já mantenho esse 1 milhão. Qual que é a tua meta agora? Partir para 2 milhões. Ai, Ana, nossa, mas meu ticket médio é 70 mil. Cara, é só dar mais uma acelerada. Agora, se você quiser ficar na sua zona de conforto e vender o que você vende tá bom para você, tudo bem, tudo depende da nossa ambição. E ó, a ambição é diferente de ganância, mas tudo depende da tua ambição. Mas no mínimo, né, para se manter. Agora, se você vende, isso eu tô falando ticket médio baixo. Ah, Ana, mas eu vendo consórcio de imóvel também, que muitos se iludem, né? Que é igual eu estava conversando ontem, quando eu fui ser corretora de imóvel, eu me iludi, porque eu falava assim, nossa, eu vou vender um valor alto e a minha comissão também vai ser maior e corretagem, a comissão é maior. Aí a pessoa tá lá, eu vendo imóvel, não, mas tudo bem. Eu não vou prospectar agora, porque a hora que sair uma venda, eu faço uma venda alta, de imóvel alto. Se você tá focado no high ticket, sim, porque senão a tua média de imóvel e tudo é aquilo que a gente foca. Igual, eu não foco mais em cliente que paga aluguel. E o cliente que vem para mim e fala que paga aluguel e eu dou a solução para ele. Se ele fala que não faz sentido, que não tem como, eu não demoro 10 minutos na minha negociação. Mas agora, se você falar, eu trabalho com imóvel e não é focado em high ticket, a média que vai vir para você é 200, 300 mil. Gente, sério, outro dia vieram 3 clientes falar assim para mim, Ana, eu tô precisando de 250 mil. Aí eu falei assim, você tá querendo Minha Casa Minha Vida? Porque a pessoa vai comparar o consórcio com Minha Casa Minha Vida, mas eu falei, não dá. Mas Ana, como assim? Ela só queria achar que dava certo, que tipo, Minha Casa Minha Vida. Mas depois, o que eu fiz? Elevei o nível dela de consciência. Ela não consegue o Minha Casa Minha Vida agora. E aí ela optou pelo consórcio. Mas se você trabalhar um ticket médio de 250 mil, você tem que vender, para vender 1 milhão, para 4 clientes. É muita coisa? Não, então no mínimo você tem que vender isso. Ah, não, Ana, eu sou alto padrão, eu sou high ticket, eu trabalho já com clientes, né, de valores mais altos. Então, aí você tem que ver o mínimo que é a sua ambição. Indicação é alma do negócio. Sim, eu estava lá, eu vi. Você viu, né, Mar? Aqui eu não minto, não. Aqui eu não minto para cliente, não minto para vocês. Essa prospecção é lista que compra? Não. Ó, eu não sei o que você trabalha, mas você não precisa comprar lista, tá? Você não precisa comprar lista. Jamais. Entra no Google, já falei aqui. Entra lá no Google, digita pintor, manicure, construtor e faz parceria. No Google tem tudo, tem até já o celular, tem o endereço, no Google tem tudo. Para que você vai comprar lista? Não precisa comprar lista não, jamais. Ó, fiz uma enquete, quer comprar carro este ano? Várias pessoas falaram sim, de que forma abordaria eles?
Ótimo! Olha que menina esperta! Gente, todo mundo quer comprar carro, todo mundo quer trocar o carro, todo mundo quer melhorar a casa. Ó, grava uma coisa, nós somos solucionadores de problema com o dinheiro mais em conta que tem. Nós temos o dinheiro mais em conta da vida. Agora, o que eu abordaria? E qual forma você trocaria esse teu carro? Você trocaria à vista? Você faria um financiamento? Faz outra enquete, você fez? Ó, é legal, você que tá querendo, faz outra enquete. E aí você vai abordar no privado. Mas eu pegaria o contato da pessoa. Eu vi que você tem interesse em trocar, eu gostaria de fazer uma reunião estratégica só para saber, né? O que faria sentido, quais formas que você gostaria de trocar. Mas não fala ali diretamente que você tem um consórcio. Igual hoje, uma colaboradora, uma aluna, né? Ela estava falando sobre brigando com o financiamento. Não, o financiamento é teu amigo, ele não é teu inimigo. Entende? Você não precisa brigar, então pergunta. Faça perguntas. Tudo que você quer saber, em qualquer coisa da nossa vida, não? Isso é regra da vida, né? É fazer perguntas. Então, você quer saber como você vai abordar fazendo perguntas. Que legal, vocês querem trocar de carro. E qual forma dessas vocês utilizariam? Aí, aquela pessoa que você sabe que respondeu à vista, você vai lá, você trocaria à vista? Mas hoje você já teria esse capital para trocar? Você financiaria? Entendi. E você chegou a simular algum financiamento? E você vai colocar a opção de consórcio também, entende? E aí depois você vai abordar conforme as respostas da caixinha ali, da caixinha não, da enquete da sua pergunta. Recebi proposta para parceria com corretora, mas estou com dificuldade. Ó, corretora de seguro ou corretora de imóveis? E aí, você como você fez parceria para indicação, é isso? Chega a ser bonito de ver o MFA em andamento. Chega a ser bonito o método MFA, né? E ó, tudo que eu falo, gente, não é achismo, não. É tudo que é método comprovado, validado e dá certo. Dá certo. Isso dá certo, tá? Fiz uma enquete hoje no meu Insta de quem tem previsão de trocar de carro e muitas pessoas falaram assim, de que, criar interesse. Te respondi, né? Cheguei a te responder, certo? A Mayara, top. Você vai voltar com essa enquete e entra ali naquelas pessoas com a opção que elas escolheram. Porque muita gente quer trocar à vista, mas ela tá pensando em trocar à vista, mas ela vai guardar um dinheiro ainda. Ou, se ela já tem o dinheiro, você vai entender para poder vender e solucionar o problema dela. Ela já tem o dinheiro, ok, mas descapitalizar hoje não é legal. Ela vai juntar o dinheiro. Quanto tempo você leva para juntar esse dinheiro? Comigo eu consigo te antecipar isso. Ela vai financiar. Você já simulou? Você já fez a conta? Ou ela vai falar ainda, eu nem vi as opções. E qual é esse prazo? Você pensa ainda em trocar esse ano, mas começar um projeto? Ou já trocar e pegar o carro esse ano? E aí você faz a pergunta, faz o DTC, ó. Destino, tempo e condições. Você está querendo trocar de carro, legal. Hoje você está com qual veículo? Você pode ir no privado. De qual maneira você trocaria o seu veículo hoje? E você está pensando em qual veículo para troca? Eu ainda não pensei, mas se fosse para você trocar, qual seria esse veículo? Que valor? E ali você já vai fazendo toda a negociação. E numa dessas já utiliza o método MFA. Entendeu? Já utiliza, já vai no fechamento antecipado. Ana, mas você está gerando valor, gerou valor, já faz um fechamento e já vê no que vai dar, tá bom? Consórcio de imóvel e automóvel, parceria para venda. Legal, mas é um corretor de seguros, é isso? Pega a lista com ele. Eu sei que tem a lei LGPD, mas você também não precisa falar de onde veio a lista, né? Porque hoje, gente, qualquer contato também tem no Google. Hoje, qualquer pessoa que tem empresa, que você vai puxar um CNPJ, tem um telefone, pega uma lista com eles e faça abordagem, entende? Eu vou trabalhar de casa. Acha que dá para fazer as reuniões de forma remota para fechamento das vendas? Ou apenas presencial para gerar mais valor? Hoje, depois da pandemia, o remoto, ali o online, ficou muito mais fácil e muito mais usado. Mas tem clientes que ele vai querer ser pessoalmente, então tudo vai depender de onde veio esse cliente, como que você vai gerar valor. Eu acho que independente no vídeo, se você está no tete a tete, pelo vídeo,
olhando no olho, gerando um valor, falando que aquele cliente não vai pagar nada para você, que depois que você sair dessa reunião, o contrato você vai passar, que o que ele vai pagar é o boleto diretamente para a empresa, eu não vejo problema nenhum, tem que ser pessoalmente, tá? Agora, pode ser que você vai perder alguma venda no meio do caminho? Pode, mas não se apega nisso não. Vai vender bastante, foca, que depois você abre teu escritório. Ou também, hoje você tem aluguel de cowork, entendeu? Aí você marca, gente, hoje você pode ir num café para você marcar pessoalmente, mas assim, eu marcaria num cowork. Tem aluguéis ali que você faz no dia, você pode locar o dia. E aí você pode fazer o quê? Prospectar para agendar presencialmente e levar o cliente até esse cowork, entendeu? Tem isso, um escritório bonitinho, ajeitadinho ali, se você quer gerar mais valor e mais confiança. Na verdade, não é valor. O valor a gente gera até numa ligação. O que faz você no tete-a-tete, às vezes ali no presencial, é gerar confiança. Mas isso você também pode gerar, tá? Espero ter te ajudado aí do cowork. Comecei há um mês no consórcio. Ó, muita gente nova por aqui, gente. Afinho Machado. E cuidado para não desistir, tá? Comecei há um mês no consórcio, não sei vender. Mas você não sabe vender consórcio ou você não sabe vender vendas? Você não é da venda. Aí é mais difícil. Estou estudando muito, mas tenho dificuldade de filtrar as melhores estratégias. Qual seria a melhor forma de atrair clientes? Eu gosto da prospecção via telefone. Eu gosto dessa. Agora, depende, faz parcerias. Hoje, é que eu não sei, tá muito genérico aí o que você tá falando. Mas faça parcerias. Como que você começou? Onde que você tá? Qual que é a empresa? Nossa, tem várias formas e estratégias. Já trabalhou com CNPJ, BIS? O que é BIS? Não sei. CNPJ, BIS? Não entendi, desculpa, Mayara. Fala aqui pra mim, só pra gente finalizar. O que é CNPJ, BIS? Desculpa a minha ignorância. Mas eu não sei não. Gente, ó, espero ter ajudado vocês. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Afinhe o machado de vocês. O mercado está muito em alta, mas se você não ser um profissional diferenciado, aonde você vai gerar mais valor para o seu cliente, aonde você realmente vai vender a solução do problema dele, para de vender, parem de vender o produto consórcio. Venda a solução do problema do seu cliente. E você tem, o consórcio vai ser a solução, mas você tem que saber como vender, tá? Você compra contato de empresários? Não, não compro. Eu não compro contato. Gente, não precisa comprar contato. Da onde vocês estão tirando que precisa comprar contato? Parem com isso. Ó, e é erro comum. Vou comprar uma lista Cara, vende para todo mundo. A pessoa que está vendendo a lista para você, está vendendo para outros, entende? Todos que têm CNPJ aberto, coletamos os números. Ah, sim, tem. Dá para você coletar, até mesmo, você faz, eu entendi. Não, eu não compro. Você pode entrar no Google. Você tem o telefone, você não precisa comprar. Ó, você quer saber o telefone, por exemplo, vamos pensar aqui, um empresário, pensa um empresário sem ser uma empresa grande ou de frota, mas porque essa daí você pega no Google também, gente, vocês não precisam comprar nada, no Google tem tudo. Eu quero telefone vamos pensar, eu gosto bastante e para quem vende imóvel dá para fazer parcerias. Construtores ou construtora. Lá no Google coloca assim, construtores, vai aparecer o número dos construtores mais próximo de você. Para que você vai comprar? Para que você vai gastar dinheiro? Gente, eu não gosto de fazer nem tráfego pago. Não, esses clientes não faz isso não, entendeu? Vai lá no Google. Agora, que tipo de empresário você quer? No Google te dá. E olha só, no Google você pode jogar também o CNPJ que sai o telefone, ou sai o telefone do escritório que pode te passar, mas se você faz sentido comprar esses números e é bom, pode continuar também, mas eu não faço. Hoje, graças a Deus, o meu trabalho, na verdade, eu não prospecto mais, eu não preciso prospectar.
Hoje eu tenho um celular, na fila da padaria, do açougue, no açougue, o cara ali da padaria, entende? Ó, marketplace. Eu não trabalho com marketplace. Eu não trabalho. Mas é bom, é excelente. É que eu tô falando de outro marketplace também, né? Agora, o marketplace também tem mais avançado, que você coloca ali o teu endereço, o teu escritório é diferente. E aí você também no marketplace, você pode comprar lá o domínio de maior e colocar consórcio dos anúncios e você tá ali. Mas eu não faço. Não faço. Quando eu comecei, eu colocava no Facebook, fazia tráfego pago. Não faço. Hoje eu só vendo para quem vem até mim de indicação, tá? Não faço nada disso. Graças a Deus, hoje não faço, não preciso. E mesmo se eu precisasse, eu não iria comprar. Eu nunca comprei nada. Ou eu faço parcerias, vai lá no Google, que é totalmente de graça e tem muitos contatos lá. Eu faria, por exemplo, ao invés de comprar, eu faria parcerias no BNI, que é aqueles grupos de empresários que eles te indicam, que ali eles já te indicam para pessoas certas, né? Eles vão indicar a tua pessoa. Então, eu gastaria dinheiro com network, outras coisas, a não comprar lista. Bastante lá não paga nada para usar lá. Bastante lá, onde você fala nesse CNPJ Biz, é isso? Outro dia também um aluno me falou que tem, até eu entrei para ver, Leads B2B, é isso? Alguma coisa assim? Também nem avancei, não comprei nada, entrei para ver, para passar para alguns mentorados, mas para mim eu acho que tem outros métodos e eu deixaria isso, no Marketplace, sim, eu deixaria isso para outro momento, tá? Mas você pode focar energias em parcerias. Eu acho que isso vai te dar até mais resultado. E pulveriza, né? Pulveriza. Indicação, pulveriza. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Espero ter contribuído aí com vocês, tá? Eu hoje, e quem tá começando, vai no Google. Não é caro, eu acho que é ao ano, depende, mas eu vi ao ano, tava 2.000 ou 5.000, eu não lembro se era 2.000 ou 5.000, não lembro. Sim, indicação é a alma do negócio, é mais em conta, é mais certeira, tem método para isso também, e assim, e o BNE é bem legal. Então, compensa se você conseguir. Então, eu investiria em algo mais high ticket, sabe? Mais certeiro, que a pessoa vai me indicar. Por exemplo, lá a gente, né? Você vai reunir com empresários, por exemplo, um dentista. Um dentista tem muitos clientes e ali o negócio é indicação. Então, eu acho que é mais certeiro você fazer um network assim e mais estratégico do que comprar lista. Porque a mesma lista que a pessoa vende para você, ela tá vendendo mais para outros 1.000. Então, esse contato não é só você que tá ligando. E assim, gente, não se enganem. Ele tá vendendo para você, tá vendendo para mais não sei quantos vendedores de consórcio, e nisso, quando é igual o tráfego pago, você tá muito na disputa, o que acontece? O cliente só vê preço, o cliente nem vai ouvir gerar valor. Hoje um cliente por indicação falou assim para mim, desculpa te responder hoje, né? Eu mandei segunda, ele me respondeu hoje. Mas quantas pessoas tem nesse grupo? Gente, eu nem sei o que ele precisa. Eu nem fiz meu diagnóstico. Ele falou assim, quantas pessoas tem no grupo? Qual é a taxa de administração? Cara, eu não vou sair falando para ele, eu nem gerei um valor. Ele só me deu o sinal do que ele está pesquisando. Aí, o que eu devolvi para ele com outra pergunta? Eu falei, olha, eu entendo que por essas perguntas você esteja pesquisando. Passa onde você está pesquisando, porque consórcio não é tudo igual. E eu quero te explicar, mas antes disso eu preciso saber qual seria a finalidade, se é terreno ou construção, imóvel pronto, o que você precisa, valores. E aí depois eu vou te passar taxa e eu vou te passar quantos participantes tem no grupo. Mas primeiro eu preciso entender qual grupo faz sentido,
Tem grupo que tem uma taxa, o grupo em outra. Eu falei assim, outra coisa, cuidado também que quando a taxa é muito baixa, ninguém dá almoço grátis. O lance para você pensar em tirar é 70%. Ali, o que eu já fiz? Uma entrega para gerar um valor para ele. Aí ele já me respondeu, eu não fui respondendo o que ele estava me perguntando, tá? Amei, cheguei hoje no seu Instagram, obrigada pela prontidão. Você dá mentoria? Qual o valor? Dou mentoria sim, tenho curso, e aí depende se você quer uma mentoria individual, uma mentoria em grupo, me chama no direct que a gente conversa, tá bom? E muito obrigada, seja muito bem-vinda, tem muito conteúdo aqui. Toda quarta-feira tem live, então se você puxar, tem um cardzinho de live, a hora que você olhar live, é porque vai ter uma live em cima. Se você seguir, e também no YouTube, lá no YouTube, que já vem separado, outro dia me perguntaram, só no YouTube tem mais de 40 lives de 1 hora, mais ou menos. Mais de 40, assim, ó, brincando. Dá uma olhada também, aproveitem. Agora, uma coisa, parem de vender o produto consórcio e venda a solução do problema do seu cliente. Gera valor antes de falar preço, antes de falar que você tem uma oportunidade sem juros, o financiamento. Gente, não. Ó, você tem que ser o fora da curva, tá? Você é o diferenciado, tá bom? É isso que vocês têm que ser. Muito obrigada pela presença de todos. Tenham um bom descanso, parabéns por terem afiado o machado de vocês, e quarta-feira que vem tem live, aproveitem, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus, boa noite, até quarta-feira, e vai acompanhando que amanhã eu vou colocar nos stories. Eu não falei sobre o que eu fiz de errado no sábado com o cliente, mas acompanha nos stories que amanhã eu vou contar, tá bom? O que eu fiz de errado, mas eu consegui corrigir, mas eu trabalhei no automático, tá bom? A gente acha que a gente sabe tudo, que a gente domina e a gente não sabe. A gente sempre tá aprendendo, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.